Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Olá, muito boa tarde. Estou aqui com o Augusto Barros de Rodrigues. Mais do que meu nutricionista, é um grande amigo. A ideia, só para contextualizar, a ideia destas entrevistas, destas conversas, é eu ter a oportunidade de falar com pessoas que são especialistas numa determinada área que eu não sou. E, portanto, vamos ter muitas pessoas, porque eu não sou especialista. Sou especialista em muito pouca coisa. Vamos ter a oportunidade de falar com muita gente. E uma das áreas que eu acho mais importantes para o nosso desenvolvimento, mais importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, e não sou só eu que acho, o nosso amigo Anthony Robbins acha o mesmo, é a área da nutrição, porque o nosso corpo sem energia ou com a energia incorreta não se consegue desenvolver nem pessoal, nem profissional, nem porra nenhuma, não é? Portanto, esta área da nutrição, da alimentação, do que nós ingerimos é obviamente uma parte muito importante daquilo que é a nossa capacidade de atingir metas, de atingir resultados, de atingir objetivos. Não é? Sem energia não há nada disto e, portanto, esta é uma parte fundamental. Eu tenho, o Augusto é o meu nutricionista também. Eu já tinha experimentado, antes do Augusto, fazer as coisas de forma diferente, fazer umas cenas, né? Portanto, experimentar umas coisas e sempre com resultados, na minha opinião, duvidosos, né? Ou seja, pouco consistentes, pouco interessantes. E da minha experiência pessoal com o Augusto, até porque a minha experiência é sempre pessoal, da minha experiência com o Augusto, eu gostei muito dos resultados que comecei a obter e que continuo a obter quando cumpro aquilo que ele me diz para cumprir. Quando não cumpro o que ele me diz para fazer, os meus resultados passam outra vez a ser duvidosos. Então, Augusto, primeiro, queres-te apresentar um bocadinho, dizer qual é um bocadinho o teu background, como é que chegaste aqui, coisa rápida que nós temos mais que fazer, está bem? Certo. Também não é para massacrar as pessoas. Sim, pronto, já disseste o meu nome, Augusto. Eu trabalho basicamente em nutrição, nomeadamente o mais virado para a vertente desportiva, apesar também o meu primeiro curso não ter sido nutrição, ter sido educação física. Portanto, eu tenho as duas licenciaturas e depois mais algumas pós-graduações e algumas coisas que fiz para adicionar a nível académico e também profissional. Mas no fundo, essencialmente o que faço hoje em dia é isso, é trabalho só com nutrição e desporto e aturo esta malta, não é? A treinar, basicamente. Assim, muito rápido será algo deste género. Very nice, muito bem. Olha, e há quanto tempo é que fazes isto da nutrição? A dar consultas há cerca de 8 a 9 anos. Ok, tu és nutricionista, dedicas-te muito ao desporto, eu sei que tens muitos desportistas mesmo, muitos atletas nas tuas consultas de nutrição, mas não és só nutricionista de desporto, também tens muitas outras coisas, certo? Tenho. O grosso que eu tenho é muito direcionado para a parte esportiva, não só da alta competição, mas fora até da alta competição, malta que às vezes treina tanto como a malta que tem alta competição, ou que leva as coisas bastante a sério. Também tenho pessoas que não fazem qualquer tipo de atividade física, ou até com patologias bem complicadas. Por exemplo, ainda há uns 3 meses atrás apareceu uma pessoa que tinha Parkinson, e foi um desafio super interessante estar a fazer um plano para uma pessoa assim, porque me pôs numa situação que foge um bocadinho ao meu normal, ligada à parte clínica. Ok, e esta leva-nos a uma das perguntas que eu tinha para hoje, que é possível estarmos em boa forma física só com nutrição e sem exercício físico? Ou seja, alguém que não queira praticar exercício físico consegue estar numa boa forma física só com a sua nutrição? Ora bem, se consegue estar com uma composição corporal talvez aceitável, até é possível. Estar em boa forma física sem haver uma estimulação nesse sentido, não. Eu costumo dizer até um bocado em tom de brincadeira, eu consigo emagrecer qualquer pessoa sem precisar fazer exercício, mas é impossível conseguir alguém aumentar a massa muscular sem ele dar esse estímulo para que isso aconteça.
Ok, e a atividade normal uma atividade normal de alguém, não é? Que vai trabalhar, tem um trabalho à secretária, depois vai buscar as compras ao supermercado, pega nos filhos, essa atividade não é estímulo suficiente para isso? Para ter uma boa forma física, talvez não. Agora, para ser uma pessoa ativa, poderá chegar. Tudo vai depender depois do objetivo que a pessoa tem para ela própria. Mas eu penso que será sempre necessário adicionar algum tipo de exercício estruturado. E quando nós estamos a falar em boa forma física, estamos a falar, isso é saúde ou é fora saúde? Ou seja, eu posso ser saudável, posso ter umas análises boas e ser uma pessoa considerada saudável só com a minha nutrição, ou necessito do exercício físico também? Respondo-te assim. Por exemplo, nós com a idade vamos perdendo massa muscular. Se não adicionarmos aqui alguns elementos de treinos específicos, não estamos a recuperar essa massa muscular. E se perdemos massa muscular e não a repomos, se não há uma reposição, uma building para esse sentido, obviamente a nossa qualidade de vida vai piorar bastante. Agora, a nutrição abrange não só a condição física, mas muitos parâmetros de saúde, não é? Okay. Não só a condição física. E com o exercício físico só, eu não consigo nem uma boa forma física, nem estar em saúde, só com exercício físico, e a comer que nem um jabardo? Às vezes só com exercício físico, eu às vezes acho que havia pessoas que efetivamente primeiro deviam estar a tratar da alimentação, porque o que é que muita gente faz que é um erro, e é um erro grande, é, como estão com peso a mais, e aquilo que se lembram mais facilmente é vou correr para emagrecer. Okay. Ou vou adicionar aqui alguma atividade, portanto vou começar a fazer umas corridas, que é muito típico isto. Só que isto pode ser pior do que melhor, porque se a pessoa primeiro não mexer na alimentação, poucos resultados vai ter a nível de massa gorda. E depois, correr com um peso a mais, está ali uma sobrecarga demasiado grande na parte articular, nomeadamente nos joelhos e nos tornozelos, que poderá vir a sofrer mais tarde. Ok. E não há aquela cena de se eu correr a uma determinada velocidade eu vou queimar só a massa gorda e não sei o quê e tal e coisa? Isso de facto é uma dúvida que já foi desfeita há muitos anos e eu acho que ainda perdura um pouco nos tempos de hoje. O que se sabe é isto, e agora se calhar vou entrar um bocadinho numa parte mais técnica, que é, se eu tiver a fazer qualquer tipo de exercício físico em que não esteja ofegante, ou seja, a minha capacidade de captação de oxigênio chega para a intensidade do exercício, e efetivamente o substrato energético que eu mais uso é as gorduras. Por exemplo, agora estamos a usar as gorduras para estarmos aqui ativos. Ok. Quando o exercício revela mais uma intensidade um bocadinho superior, então aí o nosso corpo tem outras alternativas e como precisa de uma energia mais imediata, recorre a outros substratos, nomeadamente a parte mais dos hidratos, e vamos ficar pelos hidratos. Ok. Aqui a coisa. Qual é a grande questão aqui? Se eu faço uma hora de exercício físico, podes eventualmente gastar 200, 300, 400 calorias, e quando estamos a falar aqui em 400 calorias será uma coisa abismal já, é um exercício bastante intenso. As pessoas guiam-se pelos relógios, mas os relógios sobreestimam em muitos casos os gastos calóricos. E o que é que isso significa? Comeste mais 400 calorias, mas se o exercício não promover um aumento de massa muscular ou uma melhoria da capacidade contrátil muscular, a tua taxa de metabolismo basal fica inalterada. Então tu no fundo só perdes 400 calorias naquela hora. Que facilmente as vais repor com um jantar ou com um almoço ou qualquer coisa do género. Muitas vezes a gente repõe e ainda sobrepõe com a ingestão alimentar. Quando eu faço um exercício físico com alguma intensidade, ou seja, que já há o intuito de melhoria da condição física, o que eu quero é que eu vou aumentar a minha taxa metabólica basal. Ou seja, que eu agora estou a usar. A minha massa muscular está a consumir neste momento. Só para para existir, basicamente. Ok. E a única forma de aumentar essa taxa de metabolismo basal é através do aumento da massa muscular? Há duas formas. Um chá, um medicamento. Eu vi um anúncio no Facebook que dizia que foi descoberta uma nova fórmula. Um cientista russo que foi exilado do país dele. Não há assim um chá que eu possa tomar e que aumente essa cena? Chás não, mas umas injeções para aumentar a massa muscular há. E resultam, efetivamente vão resultar. Ok. Mas tem os seus efeitos secundários também, não é?
Ok. Já percebi. Okay. Mas ias dizer que havia duas formas. Sim. De aumentar o gasto calórico há duas formas. O nosso corpo, basicamente, aquilo que gasta mais calorias será, ou o tecido que gasta mais calorias é a massa muscular, e para o cérebro. Por exemplo, pessoas que são muito ativas cerebralmente, que têm uma atividade cerebral acima, até mais ansiosas, mais elétricas, tendem a ter uma taxa metabólica basal mais alta por causa disto. O cérebro consome muita energia. E depois o tecido muscular, efetivamente, também tem um grande aporte, e é uma coisa que nós podemos ter uma influência nele, não é? Ok. Então, se vimos alguém que seja muito gordo, podemos considerar que ele é burro? Não. Ao contrário, não é verdade? Não. Podemos considerar que ele come mais que o que gasta. Esta é outra pergunta que eu tinha para te fazer, que é, então, segundo eu percebo, é aqui matemática, não é? Que há um input de calorias e um output de calorias. Não? Eu ingiro determinadas calorias e, não é, gasto determinadas calorias. Então, se eu comer um pastel de nata que tem 150 calorias, se eu depois fizer um exercício físico que gaste 150 calorias, é como se não tivesse comido pastel de nata. Correto? Não. Porque... Podia ser. Sim, mas não é tão linear assim. Apesar de que é uma coisa que tu dizes que é verdade. Se o único fator que eu entro aqui em consideração for o meu peso, ou seja, um número de balança, efetivamente o que conta é o volume calórico, ou seja, quantas calorias eu ingiro. Vamos imaginar que eu ingiro, regra geral, 3.000 calorias e passo a ingerir 2.500, eu vou emagrecer, vou perder peso. Certo. A palavra certa até é esta, vou perder peso. Se eu comer 3 Big Macs e passar a comer 2, eu vou perder peso. Okay. Não necessariamente massa gorda, massa muscular, água, isso já são outros 500, como se costuma dizer. Mas sim, se estivermos apenas a referir à questão de peso na balança, o que vai contar é in and out, o que entra e o que sai. Ok, pronto. Mas isso depois podemos ter o caso de alguém que tem 60 quilos e tem uma massa muscular muito grande e está em grande forma física, e outra pessoa tem 70 quilos e é uma doxa. Exatamente. Okay. Isso pode completamente acontecer, por isso é que, regra geral, avaliar uma pessoa pelo seu índice de massa corporal, o IMC, o peso sobre a altura ao quadrado, é completamente errado. Qualquer atleta nessa fórmula vai ser obeso. Exatamente, normalmente os atletas nessa fórmula vão ser obesos. Ok, então, explica-me lá que eu sei que há pelo menos uns, segundo a última contagem, há 157 planos alimentares diferentes, certo? 237 tipos de dietas, desde páleos e ketos e cotos e pá, malta que só come meio limão às terças-feiras e outros que fazem essas cenas, não é? Pronto, então, a minha pergunta é, todas essas dietas, ou seja, as principais, não é? Se nós pensarmos aqui nas principais, no keto, no paleo, no Atkins, sei lá, na mediterrânea, não sei o quê, na vegetariana, a vegan, a frutariana, tu tens malta de todas essas, que segue todos esses planos alimentares e que está, eu vou dizer, em boa forma física. Não é só que perde peso, porque obviamente já me disseste, né? Se eu ingerir menos calorias que aquelas que eu gasto, seja qual for a dieta que eu sigo, eu vou sempre perder peso, certo? Se eu comer só laranja, eu perco peso porque, desde que ingira menos calorias em laranjas do que aquelas que eu gasto, não é? Mas há malta que é frutariana ou que é vegetariana e tem grandes músculos, não é? E malta que segue a dieta keto, só das gorduras e não sei o quê, e tem grande musculatura. Qual é aqui? Porquê que nós temos tantos tipos de dietas diferentes e elas aparentemente parece que funcionam todas? Isso é fácil responder, ou seja, o nosso corpo tem uma capacidade brutal de fazer uma coisa, que é, ele adapta-se a tudo o que nós o submetemos. Regra geral, se estivermos a falar de uma questão puramente estética ou puramente de perda de peso, sim, tudo o que faz ser restrição calórica vai funcionar. Ou seja, vamos imaginar que eu passo a vida a comer Kentucky Fried Chicken. Até um exemplo que é dado num documentário meio infeliz. Que passa a vida a comer Kentucky Fried Chicken e passa a fazer uma dieta vegetariana em que vou ingerir menos calorias, eu vou perder peso. Isso é um facto. Todas as dietas eu acho que funcionam por esse prisma,
criam de alguma forma uma restrição calórica em relação à que fazia antes. Ok. E ao fazer esta restrição vai funcionar. Aqui o que poderá ser diferente, e há tantas diferentes, porquê? Porque, por exemplo, eu posso me adaptar melhor ou concordar mais com o estilo de alimentação, se adequar mais a mim. Por exemplo, o jejum intermitente, que é algo que eu acho que também está um bocado na moda. Se eu sou aquela pessoa que acorda sem fome, não tem grande apetite, à meia da manhã também consigo passar perfeitamente sem ingerir nada, porque estou distraído a trabalhar. Então, passar a fazer o jejum intermitente aproveitando a noite e a manhã pode ser uma boa estratégia para eu fazer uma restrição calórica. Vamos imaginar a tal eu, como eu vou usar uma alimentação muito mais rica em nutrientes e mais densa, ou seja, com uma digestibilidade e uma saciedade maior, eu vou ter menos apetite para comer coisas que não devo. E estou a retirar muitas coisas que são processadas. Ao retirar coisas processadas, eu retiro alimentos que, se calhar, em 100 gramas de alimento têm 500 calorias. E estou a introduzir outras que, em 100 gramas de alimento, têm 50. E, por esta razão, eu crio um déficit. E, ao ter o déficit, eu emagreço. Agora, é importante pensar nisto, que é, eu só devo entrar numa dieta se, efetivamente, consegui-la manter depois. Porque senão vai ter um fim. Sim, mas por exemplo, se o meu corpo tem uma capacidade de adaptação tão grande, porque é que não se adaptou à alimentação chunga que eu tinha antes? E me dava uma forma física espetacular com a alimentação física que eu tinha antes. Não era? Estavas a ingerir mais calorias que o que gastavas e o balanço dos macronutrientes, nomeadamente os hidratos, as proteínas e os lípidos, não estavam ajustados para o objetivo que tu queres. Uma coisa é tu quereres pesar mais ou pesar menos. Outra coisa é eu querer pesar menos e ter mais massa muscular. Outra coisa é eu querer pesar menos, ter mais massa muscular e menos massa gorda. Ou seja, quanto mais eu vou afinando o objetivo que quero, mais vais ter que ir afinando também o teu investimento na alimentação. E há alguma dessas dietas que seja melhor para diferentes tipos de... Como é que eu tenho de dizer? Para diferentes tipos. Vamos imaginar, eu sou um tipo sedentário. Basicamente sedentário, tenho um trabalho no escritório, ou seja, a minha atividade física no trabalho é muito reduzida. E quando saio do trabalho, a minha atividade física é muito reduzida porque vou para casa, portanto conduzo, em casa estou mais ou menos sentado, portanto tenho aquela atividade normal só de fazer jantar, ou seja, a minha atividade normal é sedentária. Para esse tipo de pessoas, ou para esse tipo de atividade, se calhar era melhor uma dieta keto do que uma dieta paleo ou qualquer coisa assim, ou seja, para diferentes tipos de atividades haveria dietas mais indicadas? Eu acho que para diferentes tipos de pessoas havia dietas mais indicadas. Acho que aqui é importante a questão muitas vezes o facto da pessoa ser mais ativa ou menos ativa só vai depender da quantificação, o quanto é que ela vai comer por dia. Quanto mais ativa, mais tem que comer, quanto menos, menos tem que comer. Agora, o que se enquadrar melhor no estilo da pessoa, do gosto da pessoa, da logística que a pessoa consegue gerir, porque o que interessa aqui na alimentação, e é um bocadinho praticamente igual ao treino, o que é importante no treino é consistência. E o que é a palavra-chave na alimentação? É consistência. Bom, ótimo. Então, eu só aqui uma nota prévia para quem nos está a ver. Nós nos grupos, esta aplicação que nós estamos a usar, o StreamYard, não aparece o nome e a fotografia das pessoas. Para aparecer, vocês têm que ir lá a um linkzinho que tem lá em cima e fazer uma autorização qualquer. No entanto, eu como estou a ver aqui no grupo a gravação também, consigo perceber quem é que está a dizer o quê e, portanto, se for preciso, eu falo aqui com o Augusto e digo-lhe quem é que fez a pergunta, só para tornarmos isto um bocadinho mais pessoal. O Eduardo Santiago está-nos a perguntar, esse belo rapaz, já nos fez esta pergunta 2 vezes e, portanto, isto é mesmo para nós respondermos, que é: e quem tiver o peso no sítio errado e quiser passar para outro sítio? Ou, por exemplo, eu acho que no caso de Eduardo Santiago, ele está a falar dos seus presuntos. Seus troncos.
Sim, para quem não conhece o Eduardo, há aqui um... mas esta é uma pergunta interessante, porque é uma pergunta interessante no sentido de eu conheço várias pessoas, eu inclusive, que gostava de ter menos peso, volume, ou seja, aquilo que for que tu queiras chamar, num lado e passar para o outro, não é? Tipo, o que é que nós podemos fazer? Através da nutrição, e eu posso definir os meus abdominais pela nutrição? Como é que isso... Calma, estás a falar de duas coisas diferentes. Se é para definição do abdominal, é basicamente através da nutrição até. Se a ideia é porque é definir o abdominal, é perder massa gorda. Certo. Agora, mas eu já perdi muito e ela não perdeu tanto ali como eu queria. Depois vai depender do volume de massa muscular que tens para se ver, digamos. Quanto menos massa muscular tiveres, menos massa gorda tens. Muita massa muscular. Tenho uma massa muscular incrível. Agora, o que tu não fazes não há nutrição nenhuma que, por mais alimentos que possas incluir, vá-te fazer perder mais barriga e menos rabo, por exemplo. Falando assim, mais percebes? Perder massa gorda especificamente. Isso são características genéticas de cada um de nós. Agora, o que podes fazer sim é que com o treino podes otimizar determinadas áreas, aumentando a massa muscular dessas áreas. Ok. Outra pergunta interessante, não aqui dos nossos utilizadores, mas que eu acho que é interessante, que é, há malta que diz que tem, por exemplo, ossos largos e coisas assim, não é? Há malta que diz, eu estou geneticamente predisposto para ser gordo. Não é? Há malta, não é? Pá, pronto, não é? Quando Deus estava a distribuir a magreza, eu estava fechado na casa de banho. E há mesmo, ou seja, nós temos morfologias diferentes, conseguimos perceber que temos formas de corpo diferentes, certo? Tal como temos alturas diferentes, também temos formas de corpo diferentes. Pronto. Mas há mesmo alguma preparação genética mais para alguém, ou obviamente, predisposição genética, de certeza que há para alguns alimentos, mas há alguém que diga assim, pá, eu não consigo emagrecer independentemente daquilo que eu coma, porque tenho ossos largos e portanto vou sempre ter... Não, isso não. Obviamente toda a gente consegue emagrecer. Tem que fazer uma manipulação de macros e de calorias adequada para esse tipo de pessoa e de morfologia. Agora, isso é perfeitamente possível. Agora, que existe uma predisposição de pessoas maior, até por vias hormonais, para aumentar a massa gorda ou para aumentar a massa muscular, também há aquelas pessoas, então estamos a concentrar aqui na gordura, mas há pessoas que conseguem aumentar muito mais a massa muscular do que outras, ou pelo menos mais rápido. Há malta que come e nunca engorda, não é? Por exemplo. Dá para passar o plasma deles para mim, uma transfusão sanguínea ou assim? Que eu saiba, não há nenhum estudo nesse sentido, mas pode ser uma boa ideia. Uma transfusão. Mas, por exemplo, já há casos, não tem nada a ver agora, mas que fazem transfusão de fezes para cura de doenças, portanto. Transfusão de fezes para cura de doenças. É verdade. Muito bem, e eu tinha que estar muito doente, é o que eu tenho que dizer. Tinha que estar tipo a morrer para conseguir. Pronto, ok. Olha, então, entramos aqui, entretanto a Lisandra também está aqui a partilhar a sua experiência, que foi ela que partilhou há bocado também. Mais, que é que eu ia-te perguntar aqui o seguinte, que é, quais são os maiores erros que tu encontras nas pessoas que vão à tua consulta e que elas acham que não são erros? Porque todos nós sabemos que ir comer uma francesinha não é propriamente um alimento pouco calórico e muito saudável, certo? Mas há malta que faz muitos erros e acha que está a fazer uma cena fixe, acha que está a ser muito saudável. Quais são os principais erros que tu encontras aí nas pessoas quando elas vão à tua consulta? Eu acho, sinceramente, o maior erro é que as pessoas estão carregadas de ideias pré-concebidas em relação à alimentação que não partem de nenhum fundamento certo. A maior parte das pessoas que acha que faz uma alimentação saudável, basicamente o que me diz a seguir, e eu resumo-te, que é que não come fritos e que inclui legumes e fruta na alimentação. Isto, se estamos a falar de uma alimentação saudável, estamos a falar essencialmente que a pessoa come de tudo um pouco, não é? Ou seja, que tem acesso a todos os micronutrientes que existem e que come aquilo que precisa quando precisa. Isto é que é uma alimentação saudável. Porque eu posso ter excelentes fontes, mas se comer a mais,
vou engordar na mesma. Então, se eu comer a mais alface, vou engordar na mesma? Tinhas que comer muito mais alface, porque escolheste logo um alimento que praticamente não tem calorias nenhumas. Um alimento que tem o valor nutricional de um copo de água, não é? Do género. Nós ficamos até muitas vezes a dizer que a alface é uma cor, não é? Quer dizer, que aquilo não tem... Mas a ideia aqui passa um bocadinho por aí. As pessoas têm que perceber que há alturas para ingerir determinados alimentos, ou eu não vou dizer alimentos porque isso seria incorrer num erro, macros, porque o teu corpo não reconhece alimentos, mas reconhece hidratos, proteínas e lípidos. O que chega lá é isto. De onde vem? Depois só tem a ver com a velocidade com que eles chegam lá. Ok. É aqui que às vezes as pessoas começam a fazer desconfusão. Certo. É o pão que engorda. Não é o pão que engorda. Então. É a quantidade de pão que a pessoa pode eventualmente comer. Sei lá, mais mitos que muitas vezes, mas se eu comer proteína não me vai fazer mal. A maior parte das pessoas, efetivamente, se formos avaliar pela ingestão diária, comem proteína a menos. Não é mais. O que as pessoas querem dizer que comem proteína a mais é o almoço e o jantar. Porque comem 2 ou 3 ou 4 bifes que sejam. O problema é que depois passam os lanches e quase não têm fontes proteicas nenhumas. Ou seja, esta distribuição fica desajustada. E obviamente que isto vai levando a erros consecutivos. Outro erro é as pessoas hoje em dia descansarem pouco, dormirem pouco. Isso faz eu que descanso pouco, preciso de comer mais ou menos. Há um estudo muito engraçado que pegou em 8 ciclistas e foi avaliar, portanto, eles estavam habituados a dormir 8 horas e foi avaliar o que é que lhes aconteceu hormonalmente e a nível de apetite quando passaram 2 dias a dormir 4 horas. Houve uma privação de sono para metade. E o que é que aconteceu? Ao final desses 2 dias, a hormona que dita quando estás saciado estava mais em baixo, 20 e tal, já não me lembro dos números, não está na volta dos 28% a 32%. A hormona que te dá o apetite, estava aumentada em 32%. Isso significa que tu vais ter que comer mais para sentir a mesma saciedade, vais comer logo com muito mais apetite. Outra coisa foi, houve um aumento, acho eu, de 43% pelo apetite por coisas processadas. Ou seja, havia uma tendência maior para eu comer coisas processadas, açúcares, chocolates, francesinhas, pizzas, o que fosse rápido de absorção. Certo. As coisas processadas absorvem mais rápido? Diz? As coisas processadas absorvem mais rápido? De uma maneira geral, poderemos dizer que sim. Porque, por mais não seja, porque numa pequena quantidade de um alimento mais processado leva mais calorias, regra geral. Ok. Bom. Então, antes de passarmos aqui a outras perguntas, tenho aqui uma pergunta que é interessante, que é do Ricardo Praça, que nos está a perguntar se há algum substituto para quem detesta legumes e verduras. Eu presumo que para quem detesta, algum substituto, ou seja, quer eliminar por completo os legumes e as verduras, é isto? Ou quer maneiras de ingerir legumes e frutas disfarçado? E eu acho que o Ricardo Praça, daquilo que eu conheço dele, que nunca, não é que almoço muitas vezes com ele ou jante, mas eu acho que ele detesta mesmo legumes e verduras, e se as pudesse tirar, acho que estava porreiro para ele. Teria que se fazer um ajuste. Por exemplo, vou-te contar um caso que para mim me chocou, entre aspas, porque nunca me tinha acontecido. Mas há cerca de um ano eu tive um casal, por exemplo, que era carnívoro. Ok. Basicamente só comia carne e peixe o dia todo. Não comia absolutamente mais nada. E o mais está-nos a dizer exatamente isto também. Olha, pronto. E depois, o que é que eles foram fazer umas análises, pronto, porque eu lhes pedi, olha, seria interessante vocês fazerem umas análises, porque isso é uma coisa que, se procurarmos estudos e artigos sobre isto, não vamos encontrar. Pelo menos publicados e estudos bem feitos, Ok. Não é um estudo qualquer feito como eu quero, não é? Não. Um estudo publicado numa entidade de referência. Não há nada escrito neste sentido, até porque não há muitas amostras para o fazer disponíveis. Ok. E eles foram fazer as análises e estava tudo impecável. Não tinham déficits de nada. Ok. Facilmente explico isto porquê. Porque eles tinham
o acesso à carne e ao peixe, e as carnes e os peixes são muito ricas em quase tudo, basicamente. Qual era o principal déficit que eles apresentavam? Era a nível da fibra. Eles praticamente não ingeriam quase fibra nenhuma. Aliás, não. E, portanto, ali eles teriam que fazer um aporte ligeiramente diferente de fibra. Portanto, ao retirar legumes e frutas, vamos imaginar, se deixar as frutas, já não é tão grave, porque temos um grande acesso aos micros. Se já tem iogurtes, leites, sei lá, queijos, essas coisas todas ele já consegue completar os micros todos. Agora, tem é que ter uma dieta muito bem estruturada para que não lhe falte nenhuma vitamina ou mineral, micronutriente. Certo. Pode ter frutas. E imagino eu que quem segue esse tipo de dietas facilmente consegue ingerir a mais do que o que seria necessário, não é? Sim. Mas, regra geral, pelo menos a experiência que tenho quando as pessoas seguem determinadas dietas mais alternativas e menos conhecidas, ou menos difundidas, tendem a ser muito criteriosos. Tendem, por exemplo, o casal trazia-me um ficheiro Excel com tudo dividido, fotografias, pesagens, tudo já feito numa primeira consulta, que não é uma coisa normal. Certo. Ok. Boa, ótimo. Então, e o glúten é uma cena ou não é uma cena? Não é uma cena. Não é uma cena. Então, mas explica-me lá como é que há tantos estudos e a malta diz, e o glúten, e dá cabo do coisa, e não sei o quê, e sotabega, e devia ser pau. Eu ponho o glúten na mesma linha da lactose. Lá. Ok. Se tiveres uma intolerância específica a alguma coisa, por exemplo, ao glúten, porque há os celíacos, por exemplo, certo. Obviamente que não vamos dar glúten a esse tipo de pessoas. E obviamente. Os níveis de intolerância. Eu posso ser intolerante em grandes porções, completamente intolerante, ou seja, não tolero nada, posso tolerar um bocadinho, posso tolerar mais um bocadinho. Certo. Portanto, isso, se for intolerante, ok, poderá fazer o teste. Ressalvo aqui que os testes de intolerância alimentar não têm evidência científica nenhuma, a não ser que seja um teste hospitalar. Ok. Teste específico para a lactose, e existe teste específico para o... Nem aqueles que um gajo põe uns elétrodos e não sei o quê, nem esses? Não tem evidência nenhuma. 3.450 metros. A Organização Mundial... Não, desculpem. Sim, a Organização Mundial da Saúde já emitiu um comunicado sobre isso, inclusive, que não é evidência científica nenhuma. A nossa ordem, a Ordem dos Nutricionistas, já emitiu sobre a falta de evidência científica, se fosse ela qual fosse, sobre este tipo de testes. Até porque se não teria lógica. Nós nunca seríamos intolerantes a um alimento todo. Nós seríamos intolerantes a uma substância específica que o alimento pudesse ter. Okay. Ninguém é intolerante a batatas. Não é? Nós somos intolerantes a uma coisa em particular. Mesmo os alérgicos, quando alguém é alérgico, é alguma coisa no alimento ou é ao alimento? É alguma coisa no alimento. Okay. Tens alergias. Agora, é difícil diagnosticar isto. E alergias é diferente de intolerâncias. Mas aí já estamos a falar de outros sistemas, ou seja, de reação do próprio corpo. O que as pessoas normalmente se queixam nesta história do glúten é que se sentem muito inchadas. Certo. Não é? E, nomeadamente, o glúten existe onde? Nos cereais. E nos cereais, nomeadamente, ou seja, fontes de hidratos. Se eu ingerir muitos hidratos e passar a ingerir menos hidratos, eu vou inchar menos, por mais não seja, por uma menor retenção de água. Ok. Por exemplo, quando eu estou numa alimentação normal e retiro os hidratos completamente, a primeira perda de peso que existe não é massa gorda, nem massa muscular, é água. Ok. Porque o hidrato, por si só, obriga à retenção de água. E muitas vezes as pessoas confundem isto com já estou muito melhor. Apenas porque sentiu que perdeu peso e desinchou um pouco, mas porque baixou um pouco o volume dos hidratos, não tem nada a ver com o glúten. Ok. E o leite e a lactose e o veneno que é essa cena, e o leite é feito das vacas, é para vitelo, e eu não sou um vitelo. O leite é engraçado, e esse argumento é falível, no mínimo. Nós temos o único animal que ainda bebe leite na vida adulta, nós somos o único animal que faz tanta coisa na vida adulta, portanto não seria um argumento válido. Sim. A questão aqui é dizer que o leite
faz mal e tem determinadas coisas, está cheio disto e daquilo, são opiniões. O que a evidência científica nos mostra claramente é que se é um alimento tolerado pela própria pessoa, a nível da lactose e outros componentes que possam existir no leite, não há nenhum estudo, repito, não há nenhum estudo que mostre nenhuma causalidade que o leite faça alguma coisa de mal. Inclusive, existem leites que estão associados a cancros, existem leites que são associados à proteção de cancros. Ok. A associação não é causa e efeito. Ok, sim, a associação não implica correlação. Exatamente. E as pessoas confundem muito isto. Quando foi a história dos ovos e do colesterol, o problema foi exatamente este. Porque existia uma associação entre a malta que tinha o colesterol alto e a ingestão de ovos. Mas esta associação não era causa e efeito. Hoje em dia sabe-se que esta associação não existe. Esta correlação não existe. Certo. Portanto, podemos comer ovos à vontade. Tanto como qualquer outro alimento. Exatamente. Ou seja, tendo cuidado que mais não é necessariamente melhor. Ok. Bom. Então, e há aqui algumas linhas mestras que alguém... o Eduardo, que está a cada duas perguntas faz uma de jeito, está-nos a perguntar o que é uma melhoria para o rácio normal dele. Está-nos a perguntar, e o Covid e os alimentos? Ou seja, há algum tipo de precaução maior que tínhamos que ter do que o normal com os alimentos? No início eu vi muitos artigos e vi muita malta a falar, principalmente no Facebook, a dizer os alimentos para reforçar o sistema imunitário, não sei o quê. Não há nada escrito em lado nenhum de nenhum alimento que vá fazer seja o que for no Covid-19. Nada. Sim, nem melhorar nem piorar, certo? Aquilo que nós sabemos neste momento é que pouco sabemos, nomeadamente, que nós não fazemos ideia. Se há ou não há, neste momento não se sabe nada. A única coisa que faz sentido aqui efetivamente, existem alimentos que têm uma interferência ou uma ligação ao nosso sistema imunitário e esses devemos manter, mas não é nesta altura, é sempre. Sim. Augusto, e agora uma questão, que é, há muitos nutricionistas espetaculares, acredito eu, e também há muitos nabos, como em todas as profissões, não é? Há muitos dentistas bons e dentistas nabos, há muitos mecânicos bons e mecânicos nabos, não é? Sim. Os dentistas foi bem escolhido, não foi? O que é que eu ia dizer sobre isso? Que é, como é que alguém consegue distinguir entre alguém que sabe aquilo que está a fazer e alguém que não sabe aquilo que está a fazer? Porque eu, por exemplo, já fui a vários nutricionistas e alguns deles eram bons e outros não. E aquele, por exemplo, um dos que não era bom, eu cheguei lá e ele disse, ora, muito bem, então, estas são, o senhor vai comer, ao pequeno almoço vai comer, portanto, pode ser um sumo de laranja, ou um copo de leite, e uma tosta mista, ou uma maçã, pronto, não leva manteiga. E depois, à meia da manhã, come 3 bolachas e 2... Ou seja, sem ter atenção, basicamente, àquilo que eu fazia, à minha atividade física, àquilo que eu gosto ou não gosto, ou etc, começou-me a ditar um conjunto de cenas para eu comer. Porquê que isso é bom ou é mau? Será que é possível sequer eu fazer um plano alimentar para alguém sem conhecer a pessoa a fundo e perceber o que é que ela faz? Há aqui regras gerais que nós podemos seguir e dizer assim, olha, pronto, não comas lixo, mas tirando, não é? O que é que o gajo pode... Não é? Como é que o gajo consegue fazer aqui alguma distinção entre as coisas, não é? Eu acho que, a nível de qualquer terapeuta, se não tivermos alguém que esteja preocupado por saber quem nós somos, só aí a ligação perde-se. E se perde uma ligação neste caso, entre nutricionista e pessoa que está a fazer a consulta, nutricionado, se é que existe, eu não vou conseguir estabelecer mudança na pessoa. E se eu não consigo que a pessoa mude comportamentos ou atitudes, eu nunca vou ter resultados porque a pessoa, por simplesmente, não vai fazer.
Logo, se eu tenho que, é forçoso, é quase imperativo eu ter que ajustar e perceber quem aquela pessoa é, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, o que é que ela faz, o que é que ela não faz, que tipo de atividade física faz, como é que a faz, quantas horas é que faz. Há uma porrada de informações que vão muito até para além daquela anamnese clínica, que muitas vezes até nem tem tanto interesse porque não nos diz nada sobre a própria pessoa, não é? Diz só, se ela tomar alguma medicação, eu tenho que ter atenção se houver alguma interação, por exemplo. Certo. Tirando isso, é muito mais importante perceber em que estado emocional que a pessoa está, se a pessoa dorme bem, se o trabalho, porque isso tudo vai influenciar na adesão ao plano. Okay. E eu acho que qualquer nutricionista tem que se preocupar é que eu quero que essa pessoa cumpra o máximo possível daquilo que eu lhe estou a sugerir. Se eu lhe vou sugerir coisas que a pessoa não gosta, eu vou, obviamente que aquela pessoa não tipo, está bem, vai pescar lá, vai ficar na folha, vai deitar ao lixo. Portanto, eu acho que no fundo, perceber que aquela pessoa está preocupada connosco já revela ali pelo menos alguma coisa que, pronto, esta pessoa está efetivamente interessada em perceber quem eu sou e de melhorar a minha qualidade de vida mediante aquilo que eu estou a pedir. E depois, com o conhecimento técnico que a pessoa possa apresentar. Ok. Obviamente, uma das coisas que eu notei, que eu acho que fez sentido para mim, no plano que tu desenhaste para mim, é que, para quem não sabe, aliás, bastantes pessoas aqui no grupo não sabem, mas eu e o Augusto praticamos CrossFit no mesmo sítio. E até fazíamos normalmente à mesma hora, fazíamos na mesma aula, e eu sempre senti que tu conseguias, por fazer isto, não é? Por saberes o que é CrossFit, por praticares e por perceberes, conseguias ajustar mais o plano àquilo que eu necessitava. Não, claro. E a pergunta é, tu não consegues fazer CrossFit com todas as pessoas com quem dás consultas de nutrição, e há muitas outras atividades que essa malta faz que tu não consegues fazer, não é? Tu tens ginastas, tens hoquistas, tens pugilistas, tens um conjunto de pessoas, e tens malta que não faz nenhum também, não é? E, portanto, como é que tu consegues fazer essa adaptação do plano, não conhecendo tão bem e tão aprofundadamente aquilo que a pessoa está a fazer? Aí entra em ação o meu primeiro curso, que é Educação Física. Eu consigo ter uma percepção, até posso não perceber muito ou profundamente do desporto, como agora que estou ligado ao CrossFit vejo de outra forma, ou seja, conheço internamente, mas eu entendo, mesmo que não conhecesse nada do CrossFit, eu olhava para o CrossFit e percebia que substratos energéticos estavam a ser ali usados, que tipo de solicitações musculares, o que é que era necessário para o atleta ser melhor ou pior e o que é que favorece ou não. Porque eu percebo a parte do desporto e muscular. Quando vem uma pessoa qualquer que anda no ginásio, isto a mim, anda no ginásio não me diz nada. A minha próxima pergunta é, e o que é que faz no ginásio? Certo. Eu faço musculação. E como é que é o seu plano de treino? Okay. Eu faço às vezes, sei lá, faz que é 3x8, 4x10, ou 3x20, como é que é? Quantas séries faz? Quantas vezes é que vai ao ginásio? Ou faço aulas de grupo, muito bem, que aulas de grupo é que faz? Certo. Pode fazer body pump ou pode fazer pilates. Isto em termos energéticos é completamente diferente. Certo. Ou há muitas pessoas que andam no ginásio, mas e quantas vezes é que vai? Eu vou uma vez por semana, quando posso. Isto é diferente de ir 5 vezes por semana. Certo. Portanto, esse tipo de perguntas ajuda-me a perceber a intensidade com que a pessoa pratica. Okay. Costuma acordar com dores musculares no dia seguinte? Não costuma? Como é que é? Se eu percebendo esta atividade, eu começo a perceber a expectativa de resultados que posso ter. Ok. Porque, regra geral, as pessoas acham que treinam com muito mais intensidade do que na realidade treinam. Ok. E, regra geral, também acham que comem muito menos do que na realidade comem. Tu pedes às pessoas, ou seja, comigo nós não fazemos isso, mas existe alguém a quem tu peças para ter um diário alimentar de todas as cenas que come, não sei o quê? Sim. Sim. E isso fazes para quê? Para tomar consciência de facto do que é que está a comer, da quantidade que está a comer? Por exemplo, em muitas pessoas existem aquelas aplicações em que a pessoa registra os valores todos e não sei o que são gratuitas na net, se põe no telefone. E, por exemplo, quando existe casos em que a pessoa diz, eu estou a fazer tudo direitinho e não está a perder peso, vamos imaginar. E eu peço-lhe, olha, durante 2 ou 3 dias registra aqui e envia-me um print screen de tudo o que está a comer direitinho como faz, por exemplo, para eu tentar perceber onde é que está o erro. Porque muitas vezes as pessoas cometem erros
mas sem, como tu disseste bem, sem ter a noção, mesmo depois de terem um plano. Certo. Porque podem achar, esta troca não faz mal. Uma das coisas que eu me apercebi quando decidi fazer mesmo o plano a 100% mesmo, pá, não é? Aquela coisa de 100%. Religiosamente, eu apercebi-me que aquilo que eu achava que poderiam ser pequenos desvios do plano, na prática eram grandes desvios do plano, não é? Que por exemplo, eu lembro-me de uma vez que disse assim, eu vou almoçar com a minha sogra, mas vou cumprir religiosamente o plano, vou comer aquela porção de hidratos, que vai ser arroz, branco, seco, pronto, e aquela porção de carne, que neste caso é um peru assado. E disseste, pronto, então já foste, porque só o assado, não é? Só a forma de comparação já influencia grandemente aquilo que é o plano, certo? Por exemplo, um dos erros mais comuns das pessoas também, e isto aconteceu na prática comigo também, foi a pessoa tinha uma ingestão, eu tinha-lhe recomendado, por exemplo, comer carne ou peixe, arroz ou massa, legumes e fruta nos almoços, nos jantares. Agora em que a pessoa registra os valores todos e não sei o que são gratuitos, não fica no telefone, eu virei. E depois, com a continuidade das consultas, verifiquei que as coisas não estavam a correr à velocidade que eu queria. E lá está, e fui falando com ela. E percebi que ela, eu até já retirei o arroz, a massa e as batatas da alimentação, que era para perder mais rápido. Ou seja, isto é também muito comum as pessoas fazerem. E sai foi, e o que é que faz agora? Eu agora só como a carne e a salada. Quando ela me diz salada, a mim levantou-se logo aqui uma bandeira. Tipo, salada, mas diga-me lá como é que faz a salada. Eu tempero com um fiozinho de azeite, alface e tomate e pronto. É uma coisinha leve só para acompanhar a carne. Não percebo porque é que não estou a perder peso mais rápido. E eu, ok. Então vá fazer uma coisa. Vamos pesar essa garrafa de azeite antes e depois temperar a salada, está bem? E depois manda-me esse diferencial, que foi o que ela usou para temperar. Bom, ela usava, o fio de azeite dela representava 30 a 40 gramas de azeite. O que significava que ela fazia isto ao almoço e ao jantar. Ora, se cada grama de gordura, porque azeite é gordura, não é? Cada grama de gordura são 9 calorias, é uma questão de fazer contas. Sim. E diz-me uma coisa, e essas calorias do azeite pesam menos do que se forem 9 calorias do óleo? Não. 1 grama de gordura são 9 calorias, venha de onde vier, seja do abacate, seja do óleo de coco, são 9 gramas de gordura, portanto aqui não há distinção. Como te disse há um bocadinho, o nosso corpo não distingue de onde é que vem a gordura. O que chega ao nosso organismo é gordura. Agora, há vários tipos diferentes de gordura. Há umas que são mais saudáveis e outras menos. O seu perfil é diferente, mas não deixa de ser gordura. Ok, por exemplo, então, a nível calórico é igual. Depois pode ser mais ou menos saudável, mas a nível de calorias... Exatamente. O pão branco do pão integral é quantidade de fibra, mais nada. Eles podem ter exatamente o mesmo valor calórico. Pegas em 100 gramas de aveia e pegas em 100 gramas de choca-pique e eles são iguais. Têm 380 calorias, os dois. Agora, um tem mais açúcar que o outro. Mas em termos calóricos totais, são iguais. Ok. E essa era outra pergunta que eu queria fazer. Os açúcares são todos iguais? Ou seja, se eu comer uma colher de açúcar daquele da raro, não é? Aquele que vem nos pacotes de quilo, comer uma colher de açúcar. Ou comer uma fruta com açúcar, o açúcar da fruta reage no meu corpo igual ou diferente do açúcar da raro? A única coisa, para já no nosso corpo só aproveita açúcar. Portanto, de uma forma ou de outra, tudo vai chegar a açúcar. Pode demorar mais tempo ou menos tempo a chegar lá. E é aqui que eu acho que estamos a falar. Se comeres uma colher de açúcar, aquilo chega lá numa velocidade muito rápida. Se comeres da fruta, como vem com fibra associada, já vai vir de uma forma mais lenta, E aí será a diferença. Agora, isso é melhor, vir de uma forma mais lenta? Depende. Pode ser melhor ou pode ser pior, dependendo do momento em que ingeres. Por exemplo, a seguir a um treino intenso, pode fazer sentido tu fazeres uma reposição rápida de açúcares e aí interessa-te açúcares da absorção rápida, Certo. Numa altura mais longe da hora do treino já não te interessa tanto esta ingestão de açúcar excessiva. Portanto, não é o açúcar muitas vezes que é inimigo de ninguém. Muitas vezes é o timing e a quantidade que a gente o insere. Ok. Bom.
Estamos quase a chegar aqui ao final, mais ou menos, do nosso tempo, sendo que não tínhamos nenhum tempo pré-definido, portanto, estamos a chegar ao final de um tempo que não estava definido. Mas queria-te questionar. Obviamente, o ideal é termos um plano alimentar que está completamente adequado àquilo que nós gostamos e àquilo que nós fazemos, ao tipo de atividade física que nós fazemos, etc. Não sendo isso possível, vamos imaginar que as pessoas não podem ter uma consulta contigo. Não podem, não querem, não gostam de ti, não gostam de nutricionistas com barba, qualquer coisa assim do género. Há cenas assim. Há malta que tem estas cenas esquisitas. O Santiago, então, é um deles. E, não podendo, quais são as linhas gerais que as pessoas devem pensar quando estão a olhar para a sua alimentação para terem mais saúde, uma melhor forma física, para se sentirem melhores com elas próprias? Quer dizer, para se sentirem melhores com elas próprias é comerem francesinhas mais vezes, que o gajo sente sempre bem. Conheço ninguém que tenha comido muitas e diga assim, que eu estou tão mal, sinto mesmo mal. Como é que é isto? Que linhas gerais é que nós podemos dar aqui às pessoas para elas conseguirem ajudar-se de alguma forma a fazer as coisas? Sim. Eu acho que uma grande coisa que eu costumo tentar trabalhar com as pessoas é as pessoas ganharem um pouco a noção do que é que efetivamente os alimentos são e o que é que elas estão a comer num prato. E olhar um bocadinho para além dos alimentos. Ou seja, fazer um exercício simples que é, sempre que eu estou a comer, perceber se estou a comer uma fonte de hidrato de carbono, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. E perceber se aquilo, de certa forma, está de alguma forma equilibrado. Okay. Percebes? Em vez de estar a olhar se é arroz, massa, legumes, etc., é o que é que eu estou a comer? Será que, por exemplo, nesta alimentação eu estou a ter, no meu lanche, vamos imaginar, eu como fruta e bolachas. Ok. Fruta é um hidrato, não é? E bolachas, nomeadamente é um hidrato com um pouco de gordura. Ok, o que é que está aqui a faltar? Proteína, se calhar eu deveria incluir aqui alguma fonte proteica. Só este exercício fará com que a pessoa comece a equilibrar um pouco mais a sua alimentação. E ao introduzir, se calhar, por exemplo, uma fonte proteica nos lanches, estou eu a dizer, por exemplo, neste caso, já iria, se calhar, fazer com que comece um bocadinho menos bolachas. Ok. O que faz logo encaminhar-se ou ficar mais perto de uma alimentação mais saudável. Ok. E perceber também, realmente, eu olhar para a minha alimentação, realmente eu quase que não como hidratos, ou quase que não como proteína. E já tem uma percepção diferente e já pode tomar outras decisões. Ok. Boa. E há alguma forma das pessoas conseguirem perceber aquilo que gastam versus aquilo que ingerem? Ou seja, aquelas apps, há uma série de apps aqui, não é, que pretendem, metes lá, hoje corri não sei quantos minutos e tal, e estão a ingerir. Portanto, há apps que podem fazer alguma coisa, mas... Não, a nível de ingestão, não, a nível de gasto, queres saber quanto é que eu gasto? Por exemplo, vamos imaginar, alguém que tem uma atividade física normal, ou seja, não faz propriamente desporto, não faz atividade física intensa nem pouco intensa, tem a sua atividade normal do dia-a-dia. Para perceber um bocadinho se está a comer a mais ou a menos, onde é que ele se devia, né, por onde é que ele se devia reger, onde é que ele pode ver alguma coisa disso? Mas a única coisa que lhe interessa é o peso? Vamos partir do princípio que lhe interessaria mais coisas. Porque vais complicar a coisa quando pões mais coisas, mas vá. Certo. Se eu estiver só apenas a fazer contagem calórica, certo, eu só estou-me a reger pelas calorias, ou seja, pelo peso. Só estou a controlar o peso quando controlo as calorias. Se eu pegar numa aplicação e fizer apenas contagem calórica, eu só estou a determinar um peso, não necessariamente massa gorda, massa muscular. Ok. Quando eu quero introduzir estas duas variáveis, massa gorda e massa muscular, eu tenho forçosamente que passar por um controle individual de cada macronutriente. Eu deveria saber quanto é que como de hidratos, ou quanto é que deveria comer, quanto é que como de proteína, quanto é que como de gordura, ajustado ao meu objetivo. Se queres fazer uma coisa muito geral e só saber as calorias, podes fazer uma determinação da taxa metabólica basal e depois perceber, existem tabelas para isto, perceber a atividade física que tu fazes, quantas calorias é que gastas. E tens pelo menos um número calórico. Ok. Mas eu gostava de dizer isto. Hoje em dia, principalmente na minha área, nutrição mais virada para a parte esportiva,
eu nunca faço contagem de calorias sequer, porque isto não serve, desculpa lá, para nada. Eu faço é quantificação, quanto é que tu deves comer de hidratos, quanto é que deves comer de proteína, quanto é que deves comer de gordura. É muito comum as pessoas perguntarem-me, olha, mas quantas calorias é que eu faço? E eu, espera aí, isto tem que fazer contas. Porque tem que multiplicar por 4 os hidratos, mas é um passo desnecessário. Sim. O que eu quero, porque uma coisa é eu começar pelo todo, não é? O volume calórico, e depois ir para partes. É muito mais rápido eu partir logo nas partes. Ok. E a nível desportivo, eu sei que algumas das pessoas aqui fazem desporto, o que é que tu podes dar de linhas mestras para quem faz desporto, de antes e depois, mediante os objetivos, não é? Aqui é importante várias situações. As pessoas também concentram-se muito no pré e pós-treino, e isso, de facto, são apenas 2 momentos de ingestão alimentar num dia. Certo. Muitas vezes me perguntavam também, olha, Augusto, eu estava a pensar em tomar um suplemento whey a seguir ao treino para ganhar massa muscular, o que é que tu achas? Eu disse, depende. Se já tens uma ingestão demasiado proteica ao longo do dia, não faz sentido adicionar mais um. Se acabas de treinar às 7 e às 7h30 estás a jantar, também não faz sentido fazer isto, porque já a seguir vais ter a proteína no jantar. Não é preciso estar lá está, mais uma vez. Mais não quer dizer necessariamente que seja o ideal. Ok. Portanto, aqui seria linhas mestras que as pessoas pudessem seguir. Eu diria para em todas as refeições, a nível de desporto, certo? Pessoas que fazem desporto. A nível desportivo, eu diria, se querem passar o mínimo, no máximo 5, 6 horas, não passarem mais deste volume de horas sem ingerir nenhuma fonte proteica. Isto seria o ideal. Ou então teriam que compensar nas outras refeições que tinham, isso. E, nomeadamente, fazer uma distribuição bem grande de alimentos, ou seja, arranjar a maior variedade possível de alimentos, nomeadamente ter uma preocupação grande com os micronutrientes, ou seja, tal que o Ricardo, se não estou em erro, não está disposto a fazer nas legumes e frutas, mas obviamente sem os micros, os macros também não vão funcionar direito. Portanto, no fundo, eu assegurava a ingestão proteica ao longo do dia. Sim. Preocupar-me com os hidratos antes e depois do treino, sim. Se calhar aí ter uma fonte de hidrato mais forte, se o objetivo fosse performance. Ok. Se o objetivo já não é tanto performance, também já não estou tão preocupado com isto, porque eu tenho, se acabo de treinar à 1h e tenho 24 horas para voltar a treinar, eu tenho ali pelo menos 4, 5, 6 momentos para fazer reposição de hidratos. Portanto, esta janela pós-treino é muito mito. Certo. Okay? Agora, por exemplo, pessoas que treinem 2 vezes por dia, já faz sentido se calhar terem atenção a este pormenor, porque o espaço de treino é muito curto. Ok. Mas no fundo é quase aquela velha questão da dieta mediterrânea, não é? Quer dizer, come tudo um pouco, equilibrado, frutas e legumes, carne, peixe, arroz, de tudo para teres acesso à maior variedade possível de micronutrientes. E lá está, e não passas muito ter atenção a esse fator proteico também. Ok. Para terminarmos, visto que já são 7 horas e a malta tem mais que fazer, com certeza. Eu não, porque não é? Estou aqui em casa e portanto não tenho, mas tu deves ter, por exemplo. Eu queria só deixar aqui 2 notas. Primeiro, um agradecimento ao Augusto por ter disponibilizado aqui o seu tempo para nos ouvir e para estar aqui nesta amena cavaqueira, apesar das interrupções constantes do Eduardo. E portanto, muito obrigado. E eu sou firme numa coisa, que é, eu acho que nós temos tão mais capacidade, nós não temos a capacidade de perceber todas as coisas. E, portanto, quanto mais nós conseguimos concentrar o nosso tempo naquilo que podemos adicionar valor, melhor. E, sim, eu acho que seria possível até, de alguma maneira, nós conseguirmos encontrar na net e noutros sítios todas as coisas que nós precisaríamos para fazer um plano exatamente adaptado àquilo que nós necessitávamos. Sendo que, para mim, é muito valioso ter o auxílio do Augusto, que é o especialista nesta área e que já sabe fazer isto para mim. Portanto, vai-me poupar tempo, vai-me poupar
dinheiro, vai-me poupar trabalho e vai-me dizer exatamente aquilo que eu preciso. Portanto, se não for com o Augusto, se vocês estiverem interessados de facto em melhorar a vossa energia que têm para fazer as coisas, eu aconselho, contactem alguém que seja mesmo um especialista. No caso, eu recomendo o Augusto porque estou com ele e gosto, portanto, basicamente é isto. Mas com certeza haverá muitos bons profissionais ali que fazem as coisas também com esta atenção, também com este olhar clínico, também com esta atenção aos estudos, também com estas questões. E, portanto, quando conseguimos ter a ajuda de um especialista para fazer isso, acho que sempre podia aproveitar. Ao longo destas nossas conversas, nós vamos procurar trazer aqui pessoas que de facto podem fazer isso na nossa vida, que é tirar-nos tempo que gastaríamos a fazer uma coisa e alguém consegue nos ajudar muito mais rapidamente a nós conseguirmos fazer. Espero que tenham gostado desta conversa. Augusto, queres despedir aí da malta? Quero-te agradecer a ti também pelo convite. Para mim é sempre espetacular falar de uma coisa que eu adoro e tudo, sublinho tudo o que tu disseste, porque efetivamente é importante, e eu acho que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, deviam consultar um nutricionista só para perceber, afinal, já que se fala tanto, o que é que afinal é verdade e o que é que não é, e ter esta ideia. Mas quero-te agradecer, acho que foi espetacular e estou com saudades vossas, e tu, Eduardo Santiago, também, já agora mando um abraço grande. Do Eduardo menos, mas ok. Está bem. Augusto, olha, um grande abraço. Fica bem. Obrigado a todos que estiveram aqui a ouvir, menos ao Eduardo. E fiquem bem. Encontramos na próxima vez. Um abraço. Obrigado. Até logo. Tchau.